Nós estamos em uma série baseada na carta de Paulo aos Romanos e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 10. Então, se você já quiser ir se adiantando, deixar a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto, fique à vontade. Na semana passada, o Léo encerrou a exposição dele aqui com a seguinte afirmação do apóstolo Paulo, que está aí no verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vimos que o nosso Deus, ele não é econômico quando se trata de graça. Não existe nenhum tipo de cota mínima que Deus esteja interessado em cumprir. Ele está oferecendo salvação aos homens. Ele é um Deus misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, e ele continua a oferecer isso a nós. O apóstolo Paulo, ele compartilhou, então, um princípio que é universalmente aplicável. A salvação é concedida a todos os que invocam o Senhor. Mas, para invocar, é necessário que essas pessoas creiam. Então, nós chegamos, nesse trecho que nós vamos abordar hoje, que é um trecho que nos coloca diante de uma das perguntas mais urgentes da fé cristã. Como alguém pode crer em Cristo se nunca ouviu falar dele? Como ouvirão se não há quem pregue? E é curioso porque em um mundo repleto de informações, ainda existem milhares de pessoas que nunca ouviram o evangelho de forma clara. E em contrapartida, existem outros milhares de pessoas que já ouviram o evangelho diversas vezes e que continuam a rejeitar essa mensagem. Esse trecho que nós vamos tratar hoje nos lembra que Deus tem um plano e ele estabeleceu um meio pelo qual a salvação é oferecida aos homens. E esse meio é a pregação do evangelho. Nós vamos meditar, então, hoje sobre a responsabilidade da igreja em anunciar as boas novas e também sobre a responsabilidade de cada ser humano em responder a essa mensagem. Irmãos, eu queria pedir para vocês, realmente, para que vocês não se distraíssem nessa manhã. Enquanto a gente estava aqui agora orando e o Tiago estava falando, e a gente cantou uma canção que fala sobre ter um coração igual ao do Senhor, eu senti de verdade que hoje era uma manhã onde o Senhor queria liberar sobre nós misericórdia. O Senhor quer nos ensinar a ser misericordiosos como Ele é. O Senhor quer nos dar um coração que olha para o perdido como Ele olha. Um coração igual ao dele, com os mesmos sentimentos que Ele tem. Então, foque sua atenção. Esteja atento, seja uma terra fértil nessa manhã para que o Espírito possa gerar algo que seja verdadeiro, genuíno, transformador em nosso interior. Amém? Então, vamos lá para o nosso texto, Romanos 10. A gente vai tratar hoje dos versículos de 14 até o 21. E a palavra de Deus diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Logo aqui nos versículos iniciais, o apóstolo Paulo apresenta o que, para didaticamente ficar mais fácil de entender, eu resolvi chamar de cadeia de evangelização.
Então, eu separei esses 2 versículos em 6 pontos, que alguns teólogos apresentam como elos de uma corrente. Então, cada um desse elo é necessário para que, no final das contas, a fé seja gerada no coração dos homens. E eu vou compartilhar com vocês esses 6 pontos. O primeiro ponto, ser salvo. Então, é necessário que essa pessoa seja predestinada para a salvação. O segundo ponto, invocar o nome do Senhor. Ou seja, crer no coração e confessar com os lábios, que foi aquilo que o Léo tratou aqui na semana passada. O terceiro ponto é crer na obra de Cristo. Crer no que nós cantamos aqui hoje, no que o Maurício falou hoje, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e que ele morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai e um dia vai voltar para buscar a gente, para que nós vivamos com ele eternamente. É necessário também que exista o quarto ponto, que é ouvir o Evangelho. E para isso é necessário que alguém pregue o Evangelho, que é o quinto ponto. E para que alguém pregue, é necessário que alguém envie essa pessoa, que seria o sexto ponto. Então, diante desses elos dessa corrente, a gente chega a algumas conclusões que são conclusões bem lógicas. Não se pode invocar alguém em quem não se crê. Não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar. Também não tem como ouvir sem que haja um pregador, alguém que transmita a mensagem. E não haverá pregadores a menos que Deus os envie. Vocês conseguem perceber, então, a importância da pregação do Evangelho em toda essa cadeia de evangelização? Uma das questões que se levanta quando a gente trata da doutrina da eleição, um questionamento que surge é justamente esse. Se Deus tem os seus escolhidos e essas pessoas serão salvas, por que a gente precisa evangelizar? Para que a gente vai ficar pregando o evangelho se Deus já escolheu essas pessoas? E eu poderia responder isso para vocês, mas eu vou utilizar as palavras do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 1, 21, ele resume isso muito bem. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus decidiu assim. Soberanamente, ele escolheu que este era o meio pelo qual a salvação seria oferecida aos homens. Então, a pregação é importante, porque aqueles que foram predestinados ouvirão ao Evangelho e responderão ao Evangelho. Então, ela não é de forma nenhuma algo que possa ser descartado nesse plano de salvação. Pelo contrário, é necessário. Mas então a gente chega à primeira pergunta, o primeiro questionamento de Paulo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Essa palavra pregar, quando a gente ouve essa palavra, nossa mente contemporânea já liga logo ao quê? A essa cena que vocês estão vendo aqui. Alguém à frente, em um púlpito, com um microfone na mão. Ou em alguma plataforma digital, em alguma rede social, compartilhando o Evangelho. Mas quando Paulo escreveu isso aqui, o que ele tinha em mente é algo bem diferente disso. Essa palavra, inclusive, a palavra pregue no grego, ela é a palavra kerizo, e ela significa ser um arauto. Os arautos, eles eram muito importantes naquela época, nessa questão de transmissão de mensagens. Eles eram as pessoas responsáveis por compartilhar as mensagens. Então, um arauto, naquela época, era conhecido um jornal ambulante. Ele ia pelas ruas, pelas praças, pelos comércios, compartilhando essas mensagens. Então, tudo acontecia de maneira muito orgânica. E isso, inclusive, me fez lembrar da história da igreja. Por quê? Ali no início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, o fato da igreja ter crescido com tanta rapidez não se devia a grandes pregadores, a grandes evangelizadores. Esses nomes surgiram bem lá para depois. No início do cristianismo, os principais responsáveis eram as pessoas comuns. Então, os comerciantes, eles faziam as suas rotas comerciais e eles iam falando de Jesus. E pessoas iam se convertendo. As mulheres, enquanto estavam ali em grupo, lavando as roupas, elas compartilhavam de Jesus e as pessoas iam se convertendo. Os vizinhos convidavam outro vizinho para uma refeição e então eles falavam de Jesus e essas pessoas eram acrescentadas à igreja. E a gente vê isso até lá em Atos 2, não é assim? A igreja ia crescendo de maneira orgânica, de maneira simples, de maneira comum.
Então, meu irmão, eu tenho uma chave para você essa manhã. Quem é que gosta de chave? Levanta a mão, vai, para receber. Recebe, recebe. Você não precisa de um microfone na sua mão para ser um arauto. Você está liberado para pregar o evangelho, aonde você estiver. E aí pode surgir, então, essa segunda questão. Mas como pregarão se não forem enviados? Eu gostei muito da maneira como Tim Keller explicou essa palavra enviados. Ele diz o seguinte: essa palavra ela se refere ao modo pelo qual Cristo, por meio da sua igreja, envia missionários, pregadores e cristãos comuns a todos os lugares, em todos os tempos, para serem mensageiros da palavra apostólica. Deixa eu beber uma água aqui. Observem, esse termo enviados, ele apresenta para a gente uma relação de subordinação. Vocês conseguem perceber isso? Para que alguém seja enviado, é necessário que um superior o envie. Então, Deus é quem envia todas as pessoas. A questão é, para onde Deus vai nos enviar? Ele é que sabe. Pode ser que você seja enviado para a África, pode ser que você seja enviado aos ribeirinhos, mas pode ser que você seja enviado para o seu grupo de futebol. Pode ser que você seja enviado para o grupo de mães da escola do seu filho. Pode ser que você seja enviado para a sua repartição no seu trabalho. Então, esse não é o ponto mais importante. Mas a nossa cultura evangélica nos ensinou a gastar muito tempo tentando descobrir qual é a vontade de Deus para nós. E nessa, meus irmãos, muita gente ficou para trás. Muita gente boa, de coração puro, tentando a todo custo descobrir qual é a vontade de Deus, acabou se perdendo. Eu creio, sim, que existem dons específicos, pessoas específicas para cada ministério, eu creio nisso. Mas eu creio também que existem ordens, ordenanças que são generalizadas, que é para todo e qualquer crente, que é para todo e qualquer cristão. E eu lembrei, inclusive, da grande comissão. Vocês se lembram do texto de Mateus 28, do 18 ao 20, onde o próprio Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, cada cristão tem essa missão. Essa é a nossa missão fundamental. Nós fomos chamados para pregar o evangelho e para fazer discípulos, seja na África ou em Guadalupe, seja nos ribeirinhos ou no seu trabalho. Então a gente precisa desmistificar isso. Como Charles Spurgeon dizia, todo cristão é um missionário ou um impostor. Só existem esses dois caminhos. Então, além de estarmos obedecendo a uma ordenança bíblica quando nós pregamos o evangelho, nós fazemos isso por um outro motivo também. Aí na parte B do verso 15, o apóstolo Paulo ele vai citar o texto de Isaías 52:7. Ele diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O contexto que Isaías utiliza essas palavras aqui foi o anúncio do favor de Deus na restauração de Jerusalém, logo ali depois do cativeiro babilônico. Então, essa expressão que ele utiliza é uma imagem figurativa, é um meio de descrever a gratidão daquele que enviou esses evangelizadores, essas pessoas que são os transmissores dessa mensagem. Então, há uma gratidão por parte daquele que envia, a ponto dele apontar e falar: quão formosos são os pés. Então, nós fazemos por quê? Porque Deus se agrada. A gente não quer agradar a Deus? Deus se agrada disso. E a verdade é que a nossa geração, e nós falamos disso aqui agora também, o Tiago falou, está muito preocupada em conquistar coisas grandes. Não é verdade? Está todo mundo querendo investir em um grande empreendimento, em um grande negócio. A palavra propósito virou moda nos nossos dias. Todo mundo quer achar algo que é o seu propósito de vida.
algo grande. Essas pessoas querem ser reconhecidas. Essas pessoas querem fazer algo que realmente toque profundamente as outras pessoas. Então, eu tenho um convite para vocês essa manhã, que, na verdade, não é um convite meu, é um convite do próprio Senhor. Deus chega para cada um de nós e fala assim, eu tenho um negócio grande. Eu tenho um negócio muito grande. Você quer ser meu sócio? Eu tenho um plano. E eu estou querendo te incluir nesse plano que é grande, magnífico, que é eterno. Você vai ter um propósito, você vai tocar pessoas, você vai ajudar a transformar vidas. Então, não existe nada melhor para que a gente possa gastar as nossas forças, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, o nosso amor, a nossa misericórdia, senão nesse negócio que não é nosso, mas é de Deus. Você já parou para pensar nisso, no tamanho do privilégio que está sendo estendido a nós? Deus tem um plano e parte desse plano é nos inserir nisso. É esse tipo de coisa que me faz acreditar que a Bíblia é verdade e que Deus realmente existe. Eu não sei vocês, mas eu nunca escolheria um de nós para pregar o Evangelho. Se eu fosse Deus, lá na hora de fazer o plano, eu ia falar assim, não, eu vou botar algum arcanjo para fazer isso. Eu vou botar algum anjo. Mas Deus, com essa mente que é insondável, ele pega a sabedoria dos homens e pisa nela. E ele nos escolhe. Gente quebrada. Ele nos escolhe para transmitir o glorioso Evangelho. Nós precisamos entender a grandeza disso. Esse é o tipo de coisa que faz a gente amar ainda mais a Deus. E, principalmente, se sentir agraciado, se sentir importante. Então, se você está buscando um motivo para você viver, pronto, você achou o motivo. Você achou o motivo hoje. O motivo é esse, compartilhar as boas novas. E é exatamente isso que Isaías fala. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas, para anunciar coisas boas. Mas o que seria então, Nath, coisas boas? O que é isso? O Evangelho. É anunciar Jesus. Parece óbvio, né? Mas é importante. Porque a maneira como as pessoas têm anunciado as coisas boas nessa era, esse falso evangelho, funciona mais ou menos assim. Vem para Jesus e o seu casamento vai ser restaurado. Vem para Jesus e a sua empresa vai prosperar. Vem para Jesus e o seu filho vai ser curado. Vem para Jesus e todos os seus problemas vão ser solucionados. E as pessoas apresentam isso como se isso fosse as boas novas. Mas não é. Não é. As boas novas é tudo aquilo que o Maurício orou aqui nessa manhã e que resume muito bem. As boas novas é que você é um pecador que merecia o inferno e você não consegue se salvar sozinho. E então Deus proveu o Salvador do mundo que morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Essa é a boa notícia que nós temos que transmitir. Mas, Natália, você está querendo dizer o quê? Que Deus não prospera? Que Deus não cura? Que Deus não liberta? Sim! E, inclusive, Ele ama fazer isso por nós. Olhar para a vida de cada um dos meus irmãos e observar o que Deus tem feito, me prova isso. Mas isso é o plus. Isso não é o que o Evangelho nos garante. O que o Evangelho nos garante, a boa notícia é, você foi salvo e você não conseguiria fazer isso sozinho. Parece óbvio, mas nós precisamos compartilhar esse Evangelho, porque, infelizmente, ele está sendo raro nos nossos dias. E um outro detalhe que também parece muito óbvio, mas eu acho que vale a pena a gente falar, é o seguinte. Quando se trata de pregação do Evangelho, palavras são necessárias. Palavras são necessárias. Tem uma frase muito famosa, que, inclusive, eu gostava muito dela, até perceber que ela era teologicamente errada. Todo mundo sabe, né? Pregue o Evangelho e, se preciso for, use palavras. O que tem por detrás dessa frase é até bonito, se a gente for pensar, não é? É legal. Você mostra com as suas atitudes o Evangelho,
a ponto de você não precisar ficar falando versículos. Então, a sua conduta é uma conduta que condiz realmente com as Escrituras. Mas isso não é bíblico. A pregação do Evangelho, ela precisa ser compreensível. Então, é necessário que você exponha o Evangelho para que aquela pessoa também intelectualmente compreenda o Evangelho. E para pensar. Imagine que você, no seu trabalho, você se comporta como um ótimo cristão. Você é alguém que ama a sua família, você é um marido, uma esposa zelosa, você é alguém que serve no seu trabalho, você se dedica, você cumpre as metas, você cumpre aquilo que o seu chefe manda. Então, eticamente falando, você é um cristão. Mas então você compartilha ali os seus dias de trabalho com um ateu que, eticamente falando, é igual a você. É alguém que cuida da família, é alguém que ama a esposa, que respeita as regras. Eticamente, vocês dois são parecidos. Só que a diferença é, o Evangelho te transformou e ele talvez é a graça comum e uma boa criação. Como as outras pessoas vão saber qual é essa diferença? Por isso que as palavras, elas são necessárias. A gente precisa expor o Evangelho, explicar o Evangelho, pregar o Evangelho, trazer essa notícia de salvação. Então, recapitulando, nós vimos que a pregação do Evangelho é necessária. E nós vimos também que Deus se agrada daquelas pessoas que compartilham o Evangelho, a ponto dele falar: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas agora você me permite dar mais um motivo para você insistir na pregação do Evangelho? Aqui no verso 14, o apóstolo Paulo faz a pergunta que eu, inclusive, coloquei como tema dessa mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa pergunta, o Evangelho ele ainda estava se expandindo no mundo conhecido. O apóstolo Paulo foi um dos principais missionários, um dos pioneiros ali do cristianismo. Então, ele visitava as localidades, pregava o Evangelho, levantava líderes, igrejas se iniciavam naquele lugar e o Evangelho, assim, era expandido. Mas olha que curioso. Quase 2000 anos depois, a pergunta permanece extremamente atual. Como ouvirão se não há quem pregue? E eu quero te mostrar a importância disso, compartilhando com vocês alguns dados, tá? Hoje, existem cerca de 7.162 povos não alcançados, reunindo aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas, ou 42,5% da população mundial. A grande maioria desses povos, cerca de 85% deles, está concentrada na janela 10/40, que é uma faixa do globo que vai do norte da África até o sudeste asiático, onde se encontram os maiores centros mundiais de religiões como o islamismo, o hinduísmo ou o budismo. O conceito ele também se aplica localmente a comunidades culturalmente distintas, que estão isoladas ou marginalizadas, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os ciganos e os sertanejos. Os povos não alcançados, eles são chamados assim porque eles são grupos étnicos onde não existe uma comunidade local que consiga, de fato, discipular essas pessoas, ensinar, expor, pregar o Evangelho para elas. Porque nesses grupos só existem 2% de cristãos. Então, o número de cristãos ele é tão mínimo, ele é tão pequeno, que esses cristãos eles não conseguem, nem se eles quisessem, pregar o Evangelho a todas essas pessoas, discipular e fazer com que essas pessoas congreguem. E a dificuldade também está na língua. Essas pessoas não têm acesso à Bíblia na sua língua materna, o que dificulta, o que levanta uma barreira entre nós. E muitos desses povos, a maioria dessas pessoas, ela nunca conheceu um cristão. Ela nunca ouviu uma pregação bíblica, ela não tem acesso à igreja e a alguém que lhes explique o Evangelho. 2000 anos depois. Diante dessa realidade, Romanos 10, ele não é apenas uma reflexão teológica sobre a salvação, é um chamado missionário. Romanos 10 é um chamado missionário, é um alerta para nós como igreja. Paulo constrói aqui uma sequência lógica. Para invocar o Senhor é preciso crer. Para querer é preciso ouvir. Para ouvir é necessário que alguém pregue. Para pregar é necessário que alguém seja enviado. Esse elo da corrente não pode ser perdido. E eu queria compartilhar com vocês uma ilustração.
Imaginem comigo que a nossa comunidade, que é a comunidade Manifesto, resolve enviar um dos membros aqui para fazer um trabalho missionário na Europa. Então, a gente escolhe um dos nossos irmãos para passar 6 meses na Itália. Missão boa, vai. Hein? E aí a comunidade vai, paga um curso de italiano para essa pessoa, faz questão que ela se prepare, tira o passaporte, arca com todos os custos de passagem aérea, hospedagem, alimentação, inclusive consegue contato com uma igreja local ali na Itália para que essa pessoa receba um apoio também de outros irmãos que já estão fazendo missão há mais tempo. E então esse irmão vai, e ele chega lá na Itália, e sabe o que ele faz? Ele fica o tempo todo no Instagram postando a Itália. Então, ele vai lá, mostra que foi na Torre de Pisa, ele mostra o Coliseu, ele vai lá e tira fotinho das pizzas que ele comeu, do gelato, que dizem que é o melhor do mundo, que um dia eu quero provar, em nome de Jesus. Estou confiando nele. Tá tudo com ele. E aí, os 6 meses passam, e esse irmão retorna. E aí, o nosso pastor, Leonardo, chega para ele e fala assim: e aí, me diz como é que foi lá. Para quantas pessoas você pregou? Para nenhuma. O que vocês acham dessa situação? Revoltante, não é? Você que conhece o Léo, como ele ficaria? Chateado. E o financeiro aqui? Chateado. É revoltante. É ilustração, tá, irmão? Isso é revoltante. Qualquer um de nós ficaria, cara, como assim? E se eu falar que esse missionário somos nós? Para quantas pessoas você pregou o evangelho nos últimos 6 meses? Quantas? Deus nos deu dons. Ele não é o tipo de superior hierárquico que nos manda para a guerra sem nos preparar para a guerra. O Senhor libera revelação sobre nós. O Senhor libera dons. Ele nos deu o seu Espírito. Ele libera graça sobre nós para nos enviar. Mas a gente não quer ser enviado. A verdade é que nós estamos distraídos. Irmãos, a gente finge muito bem, esse que é o nosso problema. É o meu também. A gente finge que a gente se preocupa com coisas que estão no coração de Deus, mas é mentira. Porque a nossa postura prova que é mentira. A gente fala, eu amo os perdidos, eu quero um coração igual ao seu. Mentira! Porque você não tem coragem de pregar o evangelho para um colega seu de trabalho. Mas você usa a desculpa de que você é alguém que não foi enviado para a África, é por isso que eu não prego. Mentira. Essa desculpa você não pode mais usar. Ter um coração igual ao do Senhor, existe um preço nisso. Então tem coisas que a gente tem que tomar cuidado ao cantar. Ou pedir ao Espírito assim, me ajuda a entender a profundidade disso. E você, talvez, que sabe no seu interior que você é um desses que foi chamado para esse lugar, eu falei, é sim algo geral, mas existem evangelistas na igreja. E você está mais preocupado com os seus empreendimentos, com os seus sonhos. Não enterre os seus dons. Não enterre essa mensagem. Essa é a mensagem de salvação ao mundo. E essa é a maneira como nós declaramos o nosso amor ao próximo. É dizendo, o maior dos seus problemas, meu irmão, está resolvido. Eu não sei se o seu casamento vai ficar legal. Eu não sei se a sua vida financeira vai melhorar. Mas o que eu tenho para você é Jesus Cristo. O que eu tenho para você é um plano de salvação que te inclui. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a de verdade, sabe, a não ser algo mentiroso e
hipócrita, leviano, superficial da nossa parte. Que o Senhor gere em nós realmente esse amor pelos perdidos. Que Ele encontre aqui nesse lugar pessoas que realmente estão preocupadas com essa causa. Que Ele encontre aqui nesse lugar pessoas que têm um coração igual ao dele. Porque a missão da igreja ainda existe, ainda é real nesses dias, porque há bilhões de pessoas para as quais a pergunta de Paulo ainda permanece sem resposta. Como ouvirão se não há quem pregue? E nós chegamos então ao verso 16, onde o apóstolo Paulo compartilha uma verdade que é importantíssima quando a gente fala sobre evangelização, tá? Olha o que ele diz. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Você precisa saber disso ao pregar o evangelho. Porque senão a gente se desmotiva. A sua missão não é convencer ninguém. A sua missão é anunciar. Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Então você precisa saber disso. Ao expor o evangelho, vão ter pessoas que vão rejeitar o evangelho. Como ele diz aqui, eles não vão obedecer. Olha que interessante. Ele está dizendo aqui que quando alguém rejeita essa bela mensagem do evangelho, ela está desobedecendo a Deus. É isso que essa pessoa está fazendo. E aqui o apóstolo Paulo utiliza o exemplo dos judeus para mostrar que, ironicamente, eles eram esse grupo que tentavam conquistar a salvação, o favor de Deus, através das suas boas obras, mas eles estavam justamente desobedecendo a Deus ao renunciar esse evangelho de salvação, de graça, de fé na obra de Jesus Cristo. Paulo utiliza mais uma vez Isaías para mostrar que essa rejeição ela é uma rejeição antiga. Ele pergunta: quem creu em nossa pregação? 700 anos antes do nascimento de Jesus, essa era a pergunta de Isaías. Ali para os seus compatriotas, Isaías falava, pregava, ensinava, falava sobre esse Messias. Quem creu na pregação de Isaías? O apóstolo Paulo, em seu tempo, se fez a mesma pergunta. Quem creu em nossa pregação? E aqui ele traz o exemplo dos judeus como esse grupo que rejeitou o evangelho. Nos nossos dias, vocês acham que a pergunta vai ser diferente? Quem creu em nossa pregação? Nem todos vão obedecer, vão se render ao evangelho. A verdade é que esse é um padrão que sim, vai se repetir. E nós precisamos esperar por isso, tá? E realmente eu acho que esse é um alerta importante para que a gente não desanime, para que a gente continue a insistir em transmitir essa mensagem de boas novas. Paulo reitera então no verso 17 a conexão que existe entre ter fé e ouvir a mensagem. Observem o verso 17. Ele diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé, ela ocorre como resultado de ouvir. Mas ouvir o quê, Nath? Ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a mensagem cujo conteúdo é o senhorio, ressurreição de Cristo. É a palavra que proclama Cristo, que proclama a sua obra. É esse tipo de ouvir que conduz os escolhidos à fé. Então, é esse tipo de mensagem de salvação. É uma mensagem de salvação, de reconciliação, de perdão. É esse tipo de mensagem que gera no coração humano essa entrega a Deus. É assim que a fé genuína é gerada nos corações. A fé, ela só pode ser despertada por esse tipo de mensagem, por esse tipo de convite gracioso de Deus. Charles Rodrigues afirma o seguinte: o que realmente é fé? Na linguagem bíblica é reconhecer o testemunho de Deus, é a convicção interior de que o que Deus nos diz no Evangelho é verdade. É assim que a fé é gerada, é uma confirmação interior do nosso coração ao ouvir as boas novas, ao ouvir essa mensagem de salvação. E reafirmando aquilo que eu já citei nessa manhã, há necessidade que nós preguemos esse evangelho. Porque outros evangelhos estão sendo pregados. E esse outro tipo de evangelho distorcido, ele não gera fé genuína. Sabe o que ele gera? Consumidores.
Ele gera um bando de gente que está domingo a domingo nas igrejas porque estão ali querendo aquilo que Jesus pode oferecer. E não por gratidão por aquilo que Jesus já fez por eles. Então, parece muito óbvio, mas nós precisamos insistir nisso. E ir além. Pregar o evangelho até mesmo para quem está dentro da igreja. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas no trabalho acontece direto. Natália, você também é cristã? Sim. E a gente começa uma conversa e as pessoas começam a falar coisas que, gente, o olho chega a bate de nervoso que dá. Desse evangelho de prosperidade, de que Deus é um Deus que realiza sonhos. Gente, e tudo se resume a isso. A impressão que eu tenho é: Jesus deixou de ser o salvador do mundo e passou a ser um faz-tudo. Ele é um capacho. O que eu quero, eu oro, pego e ele faz. Eu desejei com muita fé e Deus pegou e fez. Por muito tempo eu era a pessoa que me omitia, que eu não gosto de arrumar confusão. Então por dentro eu estava assim, me contorcendo. Mas hoje em dia não. Quando eu já começo a ouvir, eu falo assim: Senhor, dá-me sabedoria. E aí eu solto. Pois bem, não é bem assim. Tem um colega que ficou meses sem falar comigo por causa disso. Que ele estava tentando me ensinar métodos de crescimento de igreja. Porque eu falei que a minha igreja era pequena. Para quê? Eu fui falar para ele o que eu pensava. Mas ele já me perdoou, já. Nós não podemos perder essas oportunidades. Sabe por quê? Tem muita gente cega, meus irmãos. Olha, eu compartilhei isso com o Maurício, uma coisa que aconteceu essa semana, que eu falei: amor, isso me ira de uma tal forma de alguém se dizer um pastor e ensinar esse tipo de coisa para alguém. Aí é nessas horas que eu fico assim: Senhor, faz a nossa comunidade encher mesmo. Enche, vai. Tô ficando louca. Enche, Senhor. Traz gente. Porque nós não somos perfeitos, mas nós amamos o evangelho nesse lugar. E se você está em uma comunidade que ama o evangelho, que prega o evangelho, que insiste, gente, vive o evangelho, agradece, porque isso está raro nos nossos dias. Então nós não podemos perder essa oportunidade de talvez pregar esse verdadeiro evangelho para pessoas que acham que já conhecem o evangelho, meus irmãos. Sendo assim, um dos passos nessa cadeia de evangelização é ouvir. Observe aí o verso 18. Paulo retoma, então, esse ponto. Ele pergunta: será que eles ouviram? Aqui ele está sugerindo que pode acontecer de ter algum defeito nessa transmissão de mensagem. Então, existe um dos elos dessa corrente que não está ali. Será que um desses elos é o fato deles não terem ouvido? E o próprio apóstolo Paulo diz: não foi isso não. Porque eles ouviram sim. E, inclusive, o apóstolo Paulo cita o Salmo 19 para provar que a incredulidade de Israel ela era indesculpável. Alguém sabe como que começa o Salmo 19? Qual é o primeiro versículo desse salmo? Alguém sabe? Isso aí. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O trecho que ele cita do Salmo 19 é esse: a voz deles se espalhou por toda a terra. As palavras deles alcançaram os confins do mundo. Aqui ele está citando o Salmo 19 para falar dessa revelação geral. Então, nenhum homem pode dizer que eu não sabia que Deus existe. Não, você sabia por causa da revelação geral. Nós já falamos disso em Romanos. Então, a natureza revela Deus. A criação revela Deus. O fato de tudo ser sustentado por essa mão poderosa e as coisas não caírem, existe, aponta para isso, de que Deus existe, tá? Então, aqui ele está citando o Salmo 19, falando dessa revelação geral. Só que quando se trata do exemplo dos judeus, o buraco é até mais embaixo, porque além da revelação geral, eles tiveram também a revelação especial. Então, os judeus foram um povo agraciado por Deus. Então, eles tiveram vários profetas para apontar para o Messias, para dizer que esse Messias viria. Então, existem promessas, eles receberam os mandamentos. Então, eles eram indesculpáveis. Essa desculpa de que não ouviu, Paulo vai lá e corta da lista. Mas então pode existir uma outra razão para a rejeição do evangelho por parte de Israel. Veja aí o verso 19 e 20. Será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Em outras perguntas,
Será, em outras palavras, será que eles não compreenderam? Será que pode ter sido isso? Eles ouviram, mas não entenderam a mensagem? E mais uma vez o apóstolo Paulo diz, não é isso não. Eles entenderam a mensagem. E aqui ele cita Deuteronômio 32, 21. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Ao citar isso aqui, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Os insensatos eram os gentios. O povo sem conhecimento é outro, não é vocês. Então essa desculpa não tem como vocês darem. Os gentios, eles não conheciam a natureza de Deus, a sua santidade. Eles não sabiam sobre a necessidade de santificação. Não foram eles que receberam as promessas sobre o Messias. Os gentios e não os judeus é que desconheciam os caminhos de Deus. Mas ainda assim, citando mais uma vez Isaías, eu fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Apesar de tudo isso, quem foi que achou a Deus? Os gentios. Então Israel rejeitou aquilo que conhecia, enquanto os gentios abraçou aquilo que não conhecia. Então a pergunta que fica para nós é a seguinte. Então, Nath, por que Israel não creu? Vocês se lembram que todo esse compilado que a gente está falando de Romanos, está falando sobre eleição, sobre salvação? Ainda é esse o pano de fundo. Por que, então, Israel não creu? Já vimos que não foi porque eles não ouviram a mensagem. Eles ouviram a mensagem. Já vimos também que não foi porque eles não compreenderam a mensagem. O motivo está aí no verso 21. E, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai citar Isaías. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eles não responderam com fé por causa da sua teimosia e da sua rebeldia. Foi por causa do pecado deles. A resposta negativa dos judeus e de todo ser humano ao evangelho de Cristo é por causa da sua rejeição deliberada. É por causa do seu pecado. E eu quero muito chamar a sua atenção para essa expressão que ele utiliza aqui. Todo dia. Em algumas traduções, o dia todo. Sabe o que ele está dizendo? Todo dia, o dia todo, as mãos do Senhor continuam estendidas aos homens. Todo dia, o dia todo, as mãos do Senhor continuam estendidas aos judeus. Olha como o nosso Deus é longânimo. Olha o que eu falei aqui no início sobre a gente precisar muito, muito ter um coração como o do Senhor. Porque nós não temos esse nível de misericórdia, a verdade é essa. Nós somos falhos quando se trata de misericórdia. Até mesmo misericórdia com aqueles que estão perdidos, com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter esse encontro que você teve, meu irmão. De todas as coisas boas que poderiam acontecer na sua vida, a melhor delas foi Jesus ter te encontrado. Foi esse evangelho ter se tornado real para você. Mas existem pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, aqui, ainda falando sobre os judeus, Deus muitas vezes e de muitas maneiras falou a Israel. Ele deu-lhes a sua lei, ele enviou-lhes os seus profetas, mas Israel respondeu ao Senhor com rebeldia e ingratidão. Eles ouviram a mensagem, compreenderam a mensagem, mas em sua maioria eles rejeitaram o Messias. A imagem que a gente tem aqui é de um Deus de braços abertos para um povo de costas para ele. Para um povo que rejeita ele. E mais uma vez, você consegue perceber então a longanimidade de Deus, a misericórdia? Todo dia, o dia todo, ele continua com braços estendidos, oferecendo salvação aos homens. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. É por isso que Jesus ainda não voltou. É porque a pregação ela precisa alcançar todo mundo, até os confins da terra. Essa é a nossa missão, a grande comissão. Fazer com que esse evangelho chegue aos ouvidos de todas as criaturas. O capítulo 10, ele mostra, então, a rejeição de Israel a Deus. Essa é, infelizmente, a realidade atual de Israel. Eles ainda rejeitam a Cristo. Mas esse texto ele também nos prepara o nosso coração para Romanos 11.
que é um capítulo que vai falar sobre o futuro de Israel. E como nós podemos também ansiar por esse dia, onde eles vão reconhecer em massa o Messias prometido. Esse capítulo também nos mostra, mais uma vez, a tensão que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Sim, Deus é soberano. Sim, Deus escolhe pessoas, Ele tem os seus eleitos. Mas ainda assim, nós não podemos usar isso como justificativa para recusar o Evangelho. Existe uma responsabilidade que é individual de cada ser humano e essa pessoa será julgada ao responder positivamente ao Evangelho ou negativamente. Então, todos nós somos indesculpáveis em nosso pecado e rejeição ao Evangelho. Todo ser humano é responsável pelo modo como responde a palavra de Cristo. E nós seremos cobrados por isso. E você pode estar pensando assim, tá bom, Nath, mas e aí? Qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Para onde esse texto me aponta? A sua responsabilidade, meu irmão, é anunciar. Você foi chamado para ser um arauto. E você pode pensar assim, Nath, eu não tenho como largar tudo da minha vida para ir para a África pregar o Evangelho. Não dá. Eu não tenho como ir para os indígenas pregar o Evangelho, como muitos fizeram. Então, eu queria encerrar esse sermão de maneira bem prática mesmo, com algumas dicas sobre o que você pode fazer. Vocês estão interessados em saber o que vocês podem fazer? Ainda estão? Ainda estão comigo? Então, vamos lá. Você pode ser um missionário onde você foi plantado, como eu já falei aqui nessa manhã. Viva de maneira digna do Evangelho de Cristo. Viva de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ame a Deus de verdade. Ame as pessoas de verdade. Ame tanto a ponto de compartilhar essa boa notícia. Aonde você estiver, meu irmão. Na África, na Itália, no seu grupo de mães, no seu trabalho, no seu futebol, na faculdade. Aonde você estiver. Segunda coisa que você pode fazer. E eu vou explicar isso, tá? Você pode ajudar na edificação da sua igreja local. Mas, Nath, o que isso tem a ver com missões? Tudo. Eu gosto muito da perspectiva que Mark Dever traz em seu livro Discipulado, onde ele diz o seguinte, e eu concordo com ele: a grande comissão só será cumprida através da igreja. A grande comissão só será cumprida através da igreja. Sabe aquele exemplo que eu dei do missionário na Itália? Um missionário na Itália sozinho só vai fazer parte daqueles 2%. Ele vai se perder. Então, para que uma localidade seja afetada com o Evangelho, transformada pelo Evangelho, é necessário que uma igreja seja plantada naquele lugar. Porque é através do discipulado é que a mudança verdadeira vem. Então, sim, você pode ajudar na edificação da sua igreja local. Você pode se edificar para edificar outros irmãos, porque aqui na localidade de Guadalupe existem perdidos. Eu não sei se vocês sabem disso. Existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho e estar aqui conosco. Existem pessoas que vão chegar e a gente sempre ora por avivamento, e eu lembro mais uma vez da história da igreja, de um avivamento muito grande que aconteceu entre os hippies, e que o líder desse avivamento diz, não parava de chegar gente. Toda hora chegava gente na igreja, a gente fazia batismo na praia, porque não tinha como fazer em uma banheira dentro da igreja, de tanta gente que chegava. Mas ele falou, eu li um relato dele dizendo, mas vocês não têm noção do trabalho que deu para limpar aqueles peixes. A gente ora pelos peixes, sem ter noção do trabalho que dá para tirar as escamas. Mas quando você olha para a sua igreja local e você acha que esse trabalho tem que ser feito só pela liderança, você está errado. Você não está contribuindo com a edificação da sua igreja local. Então, cada pessoa que é apresentada aqui precisa ver em você esse lugar de acolhimento, esse lugar de discipulado. Então, você tem responsabilidade pela vida do teu irmão. Olha para o teu irmão que está do teu lado, para Deus te lembrar isso. Você é responsável por ele. E você pode sim ajudar
a edificar esse lugar, a fazer com que essa igreja seja uma igreja saudável, uma igreja que vai pregar o evangelho, que vai amar a Deus, amar o próximo e transformar essa localidade. Nós estamos em missão aqui também, e eu preciso te lembrar isso. E existe uma terceira coisa que você pode fazer, meu irmão. Cara, você pode orar. Você pode orar. Você pode orar para que Deus envie missionários. Ore por isso, ore para que Deus envie pessoas, meus irmãos, que sejam preparadas para plantar igreja nesses lugares. Igrejas saudáveis nesses lugares. Tiago diz, eu preciso te lembrar isso, a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Essa é uma causa do coração de Deus e nós podemos lembrar a Deus isso, bater na porta, Senhor, faz, Senhor, faz. Porque Jesus só vai voltar depois que isso acontecer. E se a gente quer que Jesus volte, a evangelização ela é importante. E você pode também, meu irmão, ajudar no sustento de alguma obra missionária. E eu, inclusive, vou te lembrar de uma coisa. A gente promete isso aqui todo mês. Vocês já perceberam? Tem uma parte da nossa confissão, do nosso pacto de membresia, onde nós, a plenos pulmões, em todas as ceias, dizemos o seguinte: contribuiremos regular e alegremente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro aos pobres e necessitados e, sobretudo, para a difusão do evangelho tanto aqui como em outras cidades e nações. A gente promete isso. Quantos de nós estão cumprindo isso? Eu não estava. Me perdi. E estava aqui todo mês, a plenos pulmões, falando isso. Nós precisamos nos arrepender. E eu queria compartilhar com vocês. Gui, você pode colocar o slide aí? Para que você não se deixe levar pelas suas emoções e amanhã você esqueça de tudo que eu falei hoje. Eu queria te encorajar a fazer isso hoje. A fazer isso agora. Todo mundo já conhece o trabalho do Portas Abertas? Inclusive, é uma das redes missionárias que a nossa comunidade contribui. E eles fazem um trabalho muito, muito legal, um trabalho muito interessante, principalmente entre os cristãos perseguidos. E condiz muito com o que a gente crê sobre missões, porque eles plantam igrejas nessas localidades, eles instruem pessoas, eles capacitam pessoas para que sejam enviadas, principalmente para aquela área que eu falei ali, que é aquela janela 10/40, que são lugares onde a exposição do evangelho ela é proibida. Então, ali vem, né, dizendo como você pode ajudar. Ore, contribua e apoie. E eu posso ir além? Se você tem a opção de já colocar aí no seu Pix, na sua conta, depositar mensalmente, faz isso. Faz isso. Às vezes é um hambúrguer que você vai deixar de comer e que você vai poder estar ajudando para essa missão. Pode passar o próximo, Gui. Aqui está um dos dados deles. 5.766.757 pessoas receberam treinamento bíblico, mais de 2 milhões receberam bíblias e literatura cristã, 542 mil pessoas foram apoiadas por meio de advocacia, eles recebem ajuda econômica, outros foram apoiados por meio de pesquisa e ministério de presença. Então, eles fazem um trabalho que realmente impacta a vida de pessoas. E existem muitas outras obras missionárias que vocês quiserem. Depois a gente pode estar passando alguns contatos. Mas o que eu queria realmente nessa manhã é, através dessa exposição, nos convencer de que isso é importante. E eu senti isso aqui muito forte no início. Cara, isso está no coração de Deus. Por isso é importante para nós. É porque está no coração do nosso Deus. E eu encerro aqui. A maior necessidade do mundo não é apenas alimento, saúde ou educação. É que bilhões de pessoas ainda não tiveram uma oportunidade real de ouvir o Evangelho de Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Amém.